estudantes do terceiro ano, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula de matemática comigo, professora Kátia Xavier. E aí, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui, ansiosa para começar a aula. Vocês já se organizaram, já procuraram um lugar aí bem tranquilo para aprender? O que é que iremos trabalhar na aula de hoje? Um assunto bem interessante, né? Que muitas crianças ainda sentem dificuldade em entender o que é isso. Já eu vou trazer para vocês, mas antes deixa eu apresentar quem está aqui comigo no chat para acompanhar a participação ao vivo de todos vocês que nos acompanham pelo aplicativo do Educa Recife. Seja bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, professora Kátia. Para todo mundo também, sejam bem-vindos, que seja um dia bem feliz e vamos aproveitar essa super aula, tá bom? Também temos a presença de Clisma, nossa intérprete de Libras, que se encontra aqui no cantinho da tela, tornando nossa aula mais inclusiva. Lembrando que nossas aulas são transmitidas todos os dias pela TV Nova Nordeste, canal 22.2, e à tarde, às 18 horas, tem a reprise desta mesma aula. Então, não tem como você perder. E lá no canal do Educa Recife, você pode assistir sempre que quiser, toda vez que precisar estudar um conteúdo, tirar dúvidas e também fazer comentários lá no YouTube. Então, não esquece, fica aí a dica de como você pode nos acompanhar. O que é que vamos explorar na aula de hoje? A unidade temática são grandezas e medidas. E o que é que a gente vai ver de grandezas e medidas? Área de figuras planas. A gente vai fazer aqui comparações de áreas de figuras planas. Vocês conhecem aí esse conteúdo? Já ouviram falar? Como é que a gente trabalha a área de figuras planas? Eu vou trazer aqui esse pequeno vídeo para vocês. Preste atenção no que está acontecendo nessa imagem. Vocês conseguem me dizer o que é que está acontecendo? Alguém aí já viu uma cena dessa? Já presenciou? Ou até mesmo aí na sua casa já aconteceu isso? Já conseguiram identificar o que está acontecendo na cena? E aí? Me contem. O pedreiro ali está o quê? Colocando cerâmica, né? No piso da casa. E eu pergunto a vocês, quando precisa colocar cerâmica numa casa, em um determinado piso, ou na sala, ou no quarto, o que é que o pedreiro precisa saber para poder comprar a quantidade de cerâmica correta? O que é que ele precisa saber para poder comprar essa cerâmica? Ele vai comprar de qualquer jeito? O que é que ele precisa fazer? Será que vocês já pararam para pensar sobre isso? Exatamente, ele precisa medir a área, ele precisa medir aquela superfície que está ali para saber o quanto de cerâmica vai comprar para nem faltar, nem comprar demais. Então, quando a gente fala em área, é justamente o que a gente pode medir ou comparar. Então, a área, né, é uma grandeza que a gente pode medir ou comparar. Como é que a gente faz isso? Falando em área de figuras planas, eu tenho aí um quadrado. Como é que a gente pode medir a área desse quadrado? Eu vou apresentar para vocês uma unidade de medida que podemos utilizar, que é um quadradinho desse aí, Esse quadradinho eu vou apresentar para vocês, vamos chamar ele de unidade de área, tá certo? Esse quadradinho eu vou mostrar agora aqui para vocês na mesa como é que a gente pode medir aquele quadrado utilizando como unidade de medida um quadradinho. Então, olha aqui na minha mesa, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um quadrado e preciso medir a área desse quadrado. Só que eu tenho como unidade de medida, eu tenho aqui, um quadradinho. Vai ser a minha unidade de medida. E eu quero saber quantos quadradinhos desse eu consigo cobrir aqui essa área do quadrado. Vamos verificar? Eu vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4,
5, tá aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 unidades de medida diária. Então, se eu tenho o quadradinho aqui, ó, como unidade de medida, e eu acabei de verificar que esse quadrado, ele cabe exatamente 25 unidades dessa, então eu tenho 25 unidades de medida diária. Entenderam aí? Só que, utilizando o quadrinho, né, o quadrado como unidade de medida, eu apresento para vocês aqui as peças do Tangram. Lembra que a gente já trabalhou as peças do Tangram semana passada? Então, eu trouxe aqui também para a gente trabalhar medida diária. Como é que a gente pode trabalhar medida diária utilizando o Tangram? Observem o quadrado, que eu já disse a vocês que a gente vai utilizar como unidade de medida. O quadrado, se vocês perceberem, eu tenho aqui, ó, esse triângulo é a metade do quadrado. O que que eu posso fazer? Eu posso, então, dizer que dois triângulos, eu estou sobrepondo, lembra aí que eu já trabalhei com sobreposição? Eu estou aqui, ó, sobrepondo dois triângulos em cima desse quadrado. E o que é que acontece? Isso quer dizer que dois triângulos é o mesmo que um quadrado. Então, aqui eu tenho uma unidade de área, como aqui também esses dois quadrados juntos, esses dois triângulos juntos, eu vou ter o quê? Também uma unidade de área. Então, eu quero saber agora o paralelogramo, que é outra figura também do Tangram. Utilizando o triângulo, como é que eu posso calcular a área desse paralelogramo? Quantos triângulos desse cabe exatamente dentro desse daqui? E a gente consegue verificar a área. Então, eu vou colocar aqui, ó, um triângulo e vou sobrepor também o outro. Então, o que é que a gente chega à conclusão? Que os dois triângulos também têm a mesma área de um paralelogramo. Então, eu posso dizer que os dois triângulos é uma unidade de medida diária, né? Igual ao quadrado e igual ao paralelogramo. Então, mesmo sendo figuras diferentes, todas elas têm o quê? A mesma área, porque eu estou utilizando aqui como unidade de medida o quadrado e estou utilizando também o triângulo. Então, a gente consegue perceber que existem figuras que são diferentes no seu formato, mas que apresentam a mesma área. E agora, eu vou trazer para vocês algumas atividades aqui na telinha para a gente compreender melhor esse conceito, tá bom? Então, vamos lá comparar áreas de figuras planas. Eu apresento para vocês uma planta de uma casa. Preste atenção, considerando cada quadradinho como unidade de medida, quais os cômodos da planta baixa da casa que têm a mesma medida de área? A gente acabou de ver que figuras diferentes apresentam, né, também a mesma área. E eu fiz essa comparação aqui utilizando os triângulos, utilizando aqui o paralelogramo, ok? Olhando para essa planta aí de uma casa, eu tenho a sala na cor vermelha, a cozinha na cor azul, o depósito na cor verde, o quarto amarelo, o banheiro ali está na cor rosa e o segundo quarto na cor cinza.
Eu quero saber quais os cômodos que apresentam a mesma área. Vocês conseguem identificar aí? O que é que vocês precisam fazer? Se essas imagens estão, né, o colorido em cima de uma malha quadriculada, basta você calcular aí quantos quadradinhos que a gente está utilizando como unidade de medida o quadradinho, quantos quadradinhos tem cada ambiente desse. E a gente vai conseguir identificar a área de cada um. Vocês conseguem contar aí? Já apresentou na tela, né, bem ampliada, para vocês tentarem contar. E eu vou ajudar agora fazendo essa contagem. Então, o quarto, né? O quarto não, a sala, se vocês contarem aí os quadradinhos, a gente vai ter quantos? Vamos ver? Exatamente 15 unidades de medida. Eu tenho ali, ó, no quadradinho vermelho, o espaço da sala, 15 unidades de medida de área, que a gente está utilizando o quadradinho como unidade de medida. Que outro espaço ali também tem esta mesma quantidade? Será que é o depósito? Será que é a cozinha? Mesmo tendo, né, dimensões aí diferentes, vocês precisam contar a quantidade de quadrinhos para saber quais os que têm a mesma quantidade. A Dalgisa, você já contou? Já conseguiu identificar? E aí, professora Sandra, chegou mais alguém para participar junto comigo aqui? Não, nós estamos desde cedo, né, com a Samara, a Dalgisa e a Nuala. Ai, que maravilha! Sejam bem-vindas, meninas! Olha aí agora a cozinha. A cozinha também tem 15 unidades de medida diária. Tem exatamente 15 unidades, ó, desse quadrinho. Percebam que a forma que eles têm são diferentes. Apresentam duas formas, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 na vertical, 1, 2, 3, 4 na horizontal. Estão vendo aí? E aqui eu tenho 3 na vertical, 1, 2, 3, 4, 5 na horizontal. Estão vendo? Diferente, mas que tem a mesma área. Então, o que vocês precisam, né, quando estiver calculando aí a área de uma figura e estiver utilizando como unidade de medida o quadradinho, é só vocês contarem em cima da malha quadriculada e vocês vão conseguir identificar o valor aí dessa área. Então, a gente já descobriu que são 15 unidades de medida, tanto a sala quanto a cozinha. E esse quarto aqui amarelo, será que também tem 15? Vamos contar? 3, 6, 9. 9 unidades de medida. Então, não tem a mesma área, nem da sala, nem da cozinha. Combinado? A Dalgisa tinha falado aqui que são 9 unidades também. Isso mesmo, muito bem, Adalgisa. Olha aí a Dalgisa nos acompanhando. Vamos agora para mais uma questão, né, que a gente já descobriu que a sala e a cozinha elas possuem a mesma área nessa planta da casa. Vamos agora para outro desafio. Observando as figuras planas, o quadrado e o triângulo, presta atenção. Eu tenho o quadrado e tenho o triângulo. O que é que vocês vão me dizer agora? Quantas unidades do triângulo são necessárias para cobrir toda a área do quadrado? Quem prestou atenção quando eu mostrei aqui na mesa vai saber responder. Eu tenho esse quadrado aí, que tem uma área, e eu tenho como unidade de medida o triângulo. Quantos triângulos são necessários para cobrir toda a área do quadrado? Eu tenho aqui, ó, o quadrado. E eu tenho também o triângulo como unidade de medida. Então, exatamente, vão dar quantos triângulos aqui nessa área? Já temos resposta, professora Sandra? Temos sim. A Dalgisa disse 2. 2. Vamos conferir para ter certeza? Vou colocar aqui na mesa. Ó, eu tenho o quadrado e tenho aqui um triângulo, 2 triângulos, né? Porque a gente acabou de ver que 2 triângulos cobrem exatamente a área do quadrado. Então, o que é que eu concluo com isso? Que a área do quadrado é o mesmo que a área de 2 triângulos, ok?
Então, parabéns, Adalgisa, e eu quero ver a participação das outras meninas, tá certo? Agora, eu vou trazer para vocês outra figura plana. Eu tenho aí essa figura rosa e tenho o quadrinho azul como unidade de medida, tá? Sempre a unidade de medida vai ser o quadradinho. A pergunta é a seguinte: quantas figuras azuis eu consigo cobrir a figura rosa? E aí, me digam, por favor. Eu consigo cobrir essa figura rosa utilizando quantos quadradinhos? Como unidade de medida. Temos resposta já? Já chegou aí no Ala, Samara, Adalgisa, Crístia. Desculpa, elas estão participando, viu, Sim. professora? Agora, assim, como tem aquele atraso, então às vezes demora. Ah, entendi. Mas aí, assim, a Adalgisa falou agora que são 3. São 3. Olha aí, Adalgisa. Então, vamos verificar, Adalgisa, mais uma vez. Vamos lá. Coloquei aí, eu fui colocando os quadrinhos e a gente percebe que exatamente 3 unidades de área é a área da figura rosa. Conseguiram entender como é que a gente faz aí essa medida utilizando como unidade de medida o quadrinho? Então, a área da figura rosa couberam aí, ó, 3 quadradinhos azuis. Então, eu tenho 3 unidades de medida de área, ok? E para encerrar a nossa aula, eu quero que vocês resolvam aí no caderno de vocês essa atividade. Tenta fazer aí uma malha quadriculada ou pega aqueles cadernos que já tem a folhinha quadriculada para resolver essa atividade. Vamos lá. Considerando cada quadradinho, amplia aí a tela, por favor, porque eles vão visualizar melhor. Considerando cada quadradinho como unidade de área, que foi o que a gente trabalhou hoje aqui como unidade de medida, quais figuras planas possuem a mesma área? Será que é a figura 1, a figura 2, a 3 ou a 4? Quais dessas aí possuem a mesma quantidade de unidade de área, ok? Então, eu fico aguardando a resposta de vocês lá no chat, também lá no YouTube, que todos os dias eu estou acompanhando, para ver quem está lá respondendo. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho. Um grande beijo para todos que participaram e até amanhã. Tchau, tchau.